Divino Mestre Jesus, amigo e irmão incondicional dos nossos espíritos, agradecemos, como sempre, pela bendita oportunidade deste encontro semanal para aquela aprendizagem, reciclagem de ensinamentos da codificação espírita, tendo como moldura extraordinária texto de Gênesis de Moisés e os apontamentos do nosso irmão Honório Onofre de Abreu, que deixou rastros de luz para todos nós aqui no movimento espírita mineiro, particularmente de Belo Horizonte. Agradecemos pela prerrogativa inestimável de termos podido, nesta existência, estudar tão relevante assunto, sem sombra de dúvidas, vertido das esferas superiores, pela tua misericórdia, para todos nós aqui na Terra. Nós possamos realizar o melhor ao nosso alcance em termos de assimilação, inspiração dos amigos espirituais, irradiação dos pensamentos nesta sala, dos sentimentos nobres, principalmente da irradiação pela prática no dia a dia. Que as tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem. Então nós vamos dar continuidade ao estudo de Gênesis, como sempre fazemos às sextas-feiras. Hoje, estudando o capítulo 8, dando continuidade ao primeiro versículo, e vamos finalizar avançando para os demais. Capítulo 8, versículo 1. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda a res, que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e as chuvas dos céus deteve-se. E as águas tornaram sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Arará. E foram as águas indo e minguando, até ao 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela na arca que tinha feito, e soltou um corvo que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. Muito bem. Nós iniciamos o estudo desse versículo primeiro semana passada, que diz assim: lembrou-se Deus de Noé e de todo o animal, de toda a res, que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a face sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Queremos ressaltar aqui que no plano exterior, no plano sociológico, dos mundos, das humanidades, Deus é onisciente e onipresente. E ele é previdente e providente. Então, Deus não precisa se lembrar do que ocorre no universo, porque ele é o Criador e é o Pai.
Então, nós trabalhamos aqui sempre com o conceito do Deus interno. E já enfatizamos na semana passada que o Deus interno, que é o eu superior, é o eu criador de cada um de nós, porque sabemos que nós somos co-criadores, criamos em cima da criação divina, que é o fluido cósmico universal, e nós aqui em cima do fluido cósmico universal, com base no fluido cósmico universal, melhor dizendo, que é a matéria-prima, obedecendo às leis divinas, os espíritos é que formam os mundos. Então, esse é ponto pacífico para nós. Então, esse lembrou-se Deus de Noé é o eu superior, Deus interno, que vai se qualificando cada vez mais na pauta dos conhecimentos que chegam pela revelação, e vamos então nos lembrando da nossa trajetória ao longo das múltiplas existências e fazendo o levantamento do nosso passado. Essa lembrança nós temos tido oportunidade, seguindo aquele programa das revelações que nos são feitas. Nós temos tido revelações no campo da nossa reunião mediúnica, individualmente temos tido sonhos, o que vai aí confirmando essa dinâmica da lei, que à medida que nós vamos avançando na senda do progresso, intelecto, moral, principalmente o moral, vão se abrindo para nós as comportas do passado, ou as fontes do abismo, conforme está aí no versículo 2. E nós vamos, então, tendo acesso, primeiramente, por informações que nos chegam de fora para dentro, e, concomitantemente, pelos sonhos que vamos tendo de dentro para fora, no âmbito das lembranças que vão emergindo gradativamente. Inclusive, trabalhamos esse assunto, não em termos muito profundos, mas nós trabalhamos esse assunto na quarta-feira, na palestra sobre o sono e os sonhos, que nós aprendemos na questão 402, 403 do Livro dos Espíritos, que o espírito, durante o sono, beneficiado pela libertação parcial promovida pelo sono, o espírito, então, ele sonda o passado. Vocês vão se recordar aí da quarta-feira do nosso trabalho. Ele sonda o passado e sonda também o futuro. Então, esse é um movimento natural. E no Livro dos Médiuns, nós aprendemos que os espíritos espontaneamente também nos revelam, com o propósito de acelerar o nosso processo de autoconhecimento. Já trouxemos esse tema aqui, inclusive nós o postamos aí no nosso grupo de estudos da segunda-feira, o capítulo 26 do Livro dos Médiuns, item 290, questão número 15, em que nós encontramos lá esses aspectos aí. Então, o sonho é aquela oportunidade que o espírito tem, libertado, libertado parcialmente do seu envoltório corporal. Então, ele vai sondar o passado. Isso não é, amigos, não é obstado pelos espíritos, não. Não é obstado, é um movimento natural. Porque o espírito liberto, parcialmente embora, pelo sono, e se encontrando no mundo espiritual, conscientizando-se de que já viveu anteriormente, múltiplas existências, é natural que o espírito busque, então, aproveitar esse tempo para
estudar o seu passado. Então é um movimento natural, certo? Que nos é permitido realizar. Eu me recordo de de nossas reuniões, ainda quando elas eram virtuais, em que o espírito, dialogando comigo, naquela pauta daquelas informações que estavam recebendo, particularmente sobre Roma, o espírito, em certo tom de crítica, me disse que depois, quando eu adormecia, eu ia buscar informações sobre o passado, num tom de crítica, certo? Até de meio assim de uma certa irritação. E no final da reunião, me lembro que a irmã Clara, comunicando-se através da Paula, ela disse que isso não tinha nenhum problema acontecer. Porque existe no meio espírita um certo tabu quanto a isso. Evidentemente, nós não vamos forçar a porta. Não vamos forçar a porta no nosso momento de vigília. Mas, durante o sono, libertado parcialmente, embora, o espírito, então, fazendo uso do seu livre-arbítrio, ele procura sondar o seu passado. E isso independe do grau de evolução. Independe do grau de evolução. Vamos nos lembrar que aquele núcleo de comando dos nazistas faziam reuniões mediúnicas. Inclusive, obtinham materializações. Eles tinham conhecimento de suas vidas passadas. Então, esse um conhecimento que está aberto a todos. Aberto a todos, tá? Então, é por isso que lembrou-se Deus de Noé. É o levantamento, é a recordação do passado profundo, que vai emergindo de várias formas e vai sendo também trazido de fora para dentro. E de todo o animal e de toda a res que estavam com ele na arca. Então, aí, aprofundando o assunto, evidentemente que não se trata da lembrança do que das espécies em que estagiamos nos mundos em que nós evoluímos antes de aportar na humanidade. Evidentemente, o nosso período de evolução espiritual pré-humanidade não foi realizado aqui na Terra, amigos. Foi em outros mundos, certo? Não foi aqui na Terra. Isso aí nós aprendemos estudando aí com muito cuidado, porque a evolução é muito lenta. É muito lenta. No estágio que nós temos hoje de avanço da humanidade, evidentemente que nós não realizamos a nossa evolução animal aqui na Terra. O tempo é curto, por incrível que pareça. 3 bilhões e meio de anos é muito curto para o princípio inteligente sair das faixas animais aqui na Terra e alcançar a humanidade como nós a temos aqui hoje, tá? Então isso foi feito em outro mundo. Então, todo animal define sentimentos, instintos, paixões. E aqui nós podemos trabalhar com mais particularidade a res. A res é aquele animal que é criado para servir de alimento. Então, o símbolo aqui da res é que nós, seja qual seja a nossa posição na faixa da humanidade, nos tempos atuais, nós fornecemos alimento psíquico para os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, na forma de pensamentos, palavras, atitudes, ações, desejos, impulsos, instintos que irradiamos e que vão ser
fatores de indução na pauta da vibração para aqueles que convivem conosco. Então, é como se eles estivessem se alimentando da nossa carne. A carne é a substância viva que nós trazemos como parte do nosso arcabouço intelecto-moral. É uma substância. Lembra-se que já trouxemos aqui aquele ensinamento dos mecanismos da mediunidade, em que aprendemos que os sentimentos são turbilhões de forças? Então, uma carne, certo? Uma substância elaborada por nós, chamada paixões, imperfeições, sentimentos. Então, a res é aquele animal que se alimenta da erva verde, com a cabeça voltada para baixo, simbolizando aí toda a questão de uma alimentação ainda rasteira. Então, quando nós estamos na pauta da entrega plena aos interesses imediatos, ao interesse pessoal, nós somos reses que vamos servir de pasto, aliás, é um termo que o André Luiz utiliza, de pasto para os espíritos inferiores que vão se aproximar de nós para extrair energias de cunho inferiorizado. Então, nós aqui, o Noé está fazendo, o Noé, que é o homem com a razão iluminada, dotado dos conhecimentos nobres, das revelações, fazendo então o levantamento de tudo que ele traz na arca. Por quê? Porque é o início de um novo ciclo. Nós estamos trabalhando aqui no início de um novo ciclo, que podemos aqui considerar tranquilamente como a fase da regeneração. Nós aqui individualmente estamos estudando a doutrina espírita, trabalhando na seara espírita. Na sexta-feira à noite, 19 horas, estudando esse assunto, nós, evidentemente, que já estamos no ciclo da regeneração. Embora o mundo ainda não esteja, em termos globais, o mundo ainda esteja passando pelos ais do Apocalipse, nós, individualmente, já nos encontramos, amigos, no ciclo da regeneração. Esse Noé aqui é cada um de nós, hoje beneficiados pelo conhecimento espírita. Então, vejam bem, tanto se trata de do início de um novo ciclo, que nós vamos trabalhar com mais detalhamento esse tema nos próximos versículos, tanto é verdade que nós temos aqui, ó, e Deus fez passar um vento sobre a terra. O vento, ele traz um novo fôlego, traz um oxigênio renovado. Nós já trabalhamos aqui, assim, quando estudamos o símbolo das árvores, que a árvore simboliza pessoas e espíritos, que a árvore absorve o gás carbônico e libera o oxigênio. Então, o símbolo, qual que é o símbolo? A árvore absorve uma substância complexa e a transforma em oxigênio. João Batista se alimentava de gafanhotos. Então, ele ingeria o gafanhoto e exteriorizava algo superior. Podemos falar isso de outra maneira. Não é o que vem, não é o que entra, o que contamina o homem, mas é o que sai. Então, esse oxigênio, que é movimentado pelo vento,
O vento simbolizando a vontade, a mente, direcionando os pensamentos, o oxigênio. Então, o vento simboliza, no plano interior, a vontade direcionando o nosso pensamento com um determinado objetivo. Esse é o símbolo do vento. Não é isso que aprendemos com Jesus, por exemplo, lá em João capítulo 3, o diálogo com Nicodemos, ele vai dizer que o vento assopra onde quer, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Simbolizando aí os movimentos da mente. O que é importante nós identificarmos dessa movimentação mental? É a natureza do vento, ou seja, da força, do pensamento, da ideia, a natureza. É boa? É útil? É verdadeira? Para fazer aqui uma alusão a um grande filósofo, Sócrates, que é o filósofo do conhece-te a ti mesmo. Só sei que nada sei. Pertinente aqui para o nosso assunto. Então, o homem de hoje ignora, o homem materializado de hoje ignora completamente que deveria ser esse Noé, e ignora voluntariamente, completamente, o seu passado espiritual. E nega, e não quer saber. E muito menos a direção divina dos acontecimentos. Os acontecimentos. Então, os acontecimentos são permitidos por Deus. Servem de lição para nós. Circunstâncias, acontecimentos, situações, pessoas, sendo que as pessoas trazem o vento. São as ideias, os pensamentos, os conceitos, as filosofias, as ideologias. Ô Luiz, você está querendo falar alguma coisa? Quando você estava falando de vento, eu lembrei daquela passagem de quando Jesus apazigua a tempestade. Ele fala assim, e ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Exatamente. Então, veja Consegue? um símbolo interessante aí. Jesus é o segundo Adão. Lembra-se da Paulo dizendo, falando do primeiro Adão e do segundo Adão? Que Noé é o primeiro Adão, é alma vivente. E Jesus, o segundo Adão, o espírito vivificante. Veja que interessante. O Adão é aquele que abriu a sua razão para o processo de iluminação e que avançou, o grupamento adâmico avançou, se tornou Noé, que é o homem com a razão iluminada. Para quê? Para que no próximo ciclo, para o advento do segundo Adão, que é o homem espiritualizado, o homem moralizado, cujo protótipo é Jesus. Primeiro e segundo Adão. Primeiro é o intelecto, segundo, o desenvolvimento moral. O progresso intelectual, ele permite o desenvolvimento do progresso moral. Questão 780 do Livro dos Espíritos. Então, o primeiro Adão podemos associar com o progresso intelectual, o segundo Adão, Jesus, que chega aí na metade do ciclo da semana adâmica. Jesus é o padrão, modelo sublime de homem integral. Quando eu digo homem integral, é no sentido de humanidade mesmo. É aquele que traz para a Terra, que vem implantar na Terra uma sistemática de vida
integral da felicidade, da paz, da terra. É o reino de Deus que chega na terra implantado. Por isso é que nós vamos entrando nas faixas da regeneração, implantação do reino de Deus na terra. E se nós queremos ter uma ideia do que significa essa sociedade melhorada, vamos estudar o livro Nosso Lar e observar a colônia Nosso Lar, que é o padrão da sociedade do futuro, que é a sociedade regenerada. Então, fez passar um vento forte sobre a... Então, ou seja, é a chegada de diretrizes e ensinos que a misericórdia divina distribui para todos. Então, para acelerar o advento da regeneração, amigos, recebemos aqui em 1857, simbolizado na edição do Livro dos Espíritos, a doutrina espírita, diretrizes e ensinos para a regeneração, a alavanca de que Deus se serve para fazer com que a humanidade avance. Então, a doutrina espírita é uma ferramenta, um arcabouço, uma arca superior de ensinamentos que desce para a Terra, para acelerar o processo de advento da regeneração. O que, infelizmente, não ocorreu. Não ocorreu segundo a previsão otimista de Allan Kardec, que era um idealista, que era um otimista, que esperava que isso acontecesse no final do século XX. Tem algum problema aí? Não, ele é um idealista, como todos nós que temos o ideal de um mundo melhor e queremos que isso aconteça rápido. E trabalhamos para que isso aconteça rápido. Então, na pior das hipóteses, se nós trabalharmos para o advento de um novo mundo, e na pior das hipóteses isso não acontecer, nós podemos aspirar ao que está sendo, que Kardec diz aqui, ó. Façamos, pois, todos os esforços para não voltarmos a este planeta depois da presente estada, e para merecermos repousar no mundo melhor, num desses mundos privilegiados, onde o bem reina sem mescla, e onde não nos lembraremos da nossa passagem na Terra, senão como de um exílio temporário. Questão 870, dissertação de Kardec, de número 872, no Livro dos Espíritos, que é uma aspiração nobre, amigos. Não tem nenhum problema aspirarmos a isso, não. Podemos fazer todos os esforços para não voltarmos a esse planeta. Por que não? De acordo? É legítimo. É um direito que não existe. Diga lá, Luiz. Não, eu também acho que concordo com você plenamente que você está falando, porque quando a gente tem uma coisa boa, né, e quer dividir com as pessoas, é natural. Agora, na hora que você está falando, me veio uma coisa assim estranha. Se a gente restringir o que ele falou, não para o mundo, mas para aquele mundo em torno ali, aquele mundo de humanos que conheceram a doutrina espírita. Sim. Se você pensar nisso, seria mais ou menos como nós agora. Seria mais ou menos o prazo que ele deu para que a gente internalizasse aquele ensinamento. Exatamente. Mais ou menos nesse período que ele falou, cara. Exatamente. 2.000 anos de cristianismo. Dentro desses 2.000 anos, nós estamos fazendo uma reciclagem de 200 anos. Porque diz 10%. Nós aqui não somos espíritas de primeira viagem. Não somos.
Nós estamos aí dentro desses 200 anos, de 1857 a 2057. Isso que Kardec disse aqui na questão 872 é repetido por ele mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, capítulo 5, item 7. Veja que interessante. Jamais deve o homem olvidar que se acha no mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada vicissitude, cumpre-lhe lembrar-se de que, se pertencesse ao mundo mais adiantado, isso não se daria e que só de si depende não voltar a este, trabalhando por se melhorar. Então, amigos, não tem nenhum tabu que nos impeça, não tem nenhum médium, nenhum todo sábio aí no movimento espírita que vai dizer para nós que essa não é uma aspiração legítima. Certo? Então, nós aqui estamos trabalhando com o pensamento do codificador no Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo que foi elaborado sob a direção direta do Espírito de Verdade, junto de Kardec, que é Jesus. Então, o que Kardec nos fala, nós temos que ter. Não é adotar com uma obediência cega, mas é um respeito, uma reverência de um espírito que foi escolhido por Jesus, dirigido pessoalmente por ele, para deixar para nós esse legado extraordinário, esse vento espetacular, nos permitindo avançar para um novo tempo. E Deus fez passar um vento sobre a terra. Então o desafio é inalar, respirar esse ar mais qualificado. Desafio. Por isso que nós aqui insistimos e repetimos sempre, com o próprio Kardec, que o verdadeiro espírita não é o que admira a filosofia espírita apenas. Esse é o espírita iniciante. O desafio é adotar até as últimas consequências. Esse é o desafio. Naquela consequência que vai alterar a nossa ideologia, a ideologia complexa que nós adotamos no mundo. Esse é o desafio. E aquietaram-se as águas. Ou seja, esse vento, essa diretriz, esses ensinamentos, quando bem adotados, bem interiorizados, vão aquietar as paixões, asserenar os desejos. Os desejos serão controlados. Nós não estaremos a reboque dos desejos do mundo. E, em função dos desejos desgovernados, não estaremos sendo teleguiados pelos espíritos. Aliás, os desejos desgovernados ou as paixões desordenadas definem as características dos que não permanecerão na regeneração. Estudamos isso no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo lá. Os espíritos que vão permanecer na regeneração não terão mais paixões desordenadas. Então, se nós ainda mantemos um grau de paixões desordenadas, sem controle, é bom nós acelerarmos o passo desse governo, desse trabalho de direcionamento. Comentários, amigo? Ou podemos avançar? Versículo 2. E cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. Então vamos lá, vamos com calma. O assunto não é fácil, não. Cerraram-se também as fontes do abismo. Então, a fonte do abismo é de onde, por exemplo, aqui na Terra,
A água da superfície, ela emerge das profundezas. O que são os rios e lagoas? Afloramentos do lençol freático. Afloramentos do lençol freático. E nós temos aí nos planos subterrâneos, aquíferos extraordinários, como, por exemplo, o aquífero Guarani, aqui na região da América do Sul, Brasil, e o aquífero da Amazônia, que é um aquífero maior do que o aquífero Guarani. Então, simbolizando aí as fontes do abismo, de onde as águas emergem. Então, nós sabemos aqui, temos estudado com muita ênfase, e é um assunto repetitivo, que as águas simbolizam sentimentos que emergem, sentimentos que irradiam-se. E nenhum de nós é capaz de impedir a irradiação do sentimento. Nenhum de nós. Nós conseguimos transformar os sentimentos que nós trazemos. O estado de espírito tende a se exteriorizar naturalmente, é uma lei. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. É uma lei que define que as nossas interiorizações, pensamentos, sentimentos, emergem com naturalidade. Ninguém consegue estancar. Nós conseguimos transformar no tempo instintos em sentimentos, e os instintos são embriões dos sentimentos. Temos aprendido isso. Como transformamos instintos em sentimentos? Mudando hábitos, adotando novas práticas. Só assim. Não adianta querer, conforme o Honório dizia nos seus estudos, não adianta querer jogar saco de cimento nesse abismo aí para tampar, que não dá certo. Concretar. Não é possível. Porque a própria felicidade interior, perene, depende da irradiação das virtudes. Se eu não irradio virtudes, estou irradiando sensações e instintos. Então eu preciso transformar instintos em sensações, nas emoções nobres, os sentimentos nobres, porque aí é que está o segredo da felicidade. Aí é que está, amigos, o segredo da felicidade, já definido por Aristóteles. Não estou falando aqui nada de novo. Aristóteles já definia que a felicidade decorre da prática das virtudes. De acordo? E só se desenvolve virtudes, amigos, amando o próximo. Sem amarmos o próximo, não existirá virtude no nosso mundo interior. E quando nós aqui falamos amar o próximo, também repetimos ocasionalmente, não é viver de beijo e abraço com o próximo. Não. É toda aquela gama de virtudes que você já conhece, que eu repito muito aqui nos nossos estudos, que que desenvolvemos no laboratório da experiência física, no contato com os diversos caracteres que compõem a família, a vizinhança, a coletividade. Cada um nos dá a oportunidade de experimentar, desenvolver uma virtude, que é o desafio. Então, cerraram-se as fontes do abismo, porque a água tem aquele ciclo natural: ascensão, vaporização e queda. Então, a água aflora no lençol freático, corre ali pelo terreno, evapora, forma as nuvens, precipita. Então, simbolizando a atividade dos espíritos.
certo? Os sentimentos nascem da nossa profundidade, do fundo dos nossos corações, eles se espraiam pela sociedade, como vibrações que vão se avolumando, vão formando as nuvens de vibrações, as formas, pensamentos, que vão aí preenchendo os espaços, percorrendo os espaços, se associando magneticamente, e precipitam como quê? Como as experiências na pauta da lei de ação e reação, causa e efeito, ou como os acontecimentos felizes para cada um de nós. Perceberam? Então, estamos trabalhando aqui com o conceito de que, simbolicamente, nós conseguimos domar as inclinações más. Ou estamos conseguindo, e emergem continuamente do abismo, principalmente perante fatos, circunstâncias, situações, pessoas que proporcionam a emersão dos reflexos. Porque na regeneração, o Noé, na regeneração, vai encontrar a calma e o repouso e terminar a sua depuração. Terminar. Acaba por se depurar. É a frase de Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse é o ponto. No mínimo, amigos, trabalhando com esses conceitos de Santo Agostinho, no mínimo, nós vamos progredir moralmente. No mínimo. Alguém pode ficar polemizando. Ah, nós já estamos na regeneração. Não, já estamos na expiação. Isso não importa. Importa que cada um de nós tenha a visão clara da situação, que é uma situação expiatória no mundo, e que individualmente busquemos nos regenerar. Por quê? Vamos trazer Paulo para para a nossa companhia? Aquilo que se vê não é feito do que é aparente. O que ocorre no mundo? Tem muita violência? Tem muita delinquência? Tem muita arbitrariedade? Tem muita viciação? Tem muita guerra? Tudo isso não é feito do que é aparente. Resultado da vaporização e queda sobre nossas cabeças de uma água complexa, concretizada como efeitos da lei de causa e efeito de ação e reação. Tranquilo, amigos? Comentários? Então, vamos lá. Vamos em frente. Então, nós estamos lidando, de fato, aqui é um ponto importante. Eu recolhi do Honório aqui a símbolo do profeta Jonas, que ficou 3 dias no ventre de uma baleia, simbolizando a imersão para os planos do subconsciente. Quando nós, então, nos mantemos numa situação complexa. Mas nós estamos lidando, no campo da superfície terrena, com as repercussões concretizadas dos abismos individuais. Para quê? Para julgarmos a humanidade? Condenarmos a humanidade ao degredo, ao banimento? Não. Para fazermos diferente. Aquilo que eu critico no meu próximo, em qualquer nível da escala social, eu devo fazer diferente.
no mínimo, para que eu seja eficaz, eficiente no meu processo. Nós temos, podemos e devemos analisar as ações do próximo na pauta daquela identificação que os Espíritos recomendam no Evangelho segundo o Espiritismo. É preciso identificar o mal. É inconveniente colocar óculos cor-de-rosa e vermos o mundo como novas polianas. Inconveniente, porque nós vamos deixar o mal proliferar. Então é preciso tomar a parte que nos toca na obra da criação de um mundo melhor aqui na Terra, identificando as mazelas e ajudando os detentores das mazelas, não com o julgamento, mas com o exemplo contrário. E até, na pauta do que os Espíritos nos aconselham, chamando as autoridades para atuarem. Quando aquela atitude está prejudicando uma maioria. Porque é preferível que caia um homem do que um número maior. Recordam-se, Evangelho segundo o Espiritismo. É um ponto que nós devemos ter sempre em mente. Não adianta ficarmos orando perante situações que nós podemos atuar concretamente para mudar. Não adianta ficar orando. É preciso perder o medo e atuarmos. Sermos propositivos para ajudar Jesus a mudar o mundo. Então, quando o Luiz trouxe o exemplo de Jesus acalmando a tempestade, esse Jesus que se levantou do barco é o Jesus, é o Noé, que qualificou-se intelectivamente nos planos da razão, adotou a nova diretriz e chegou por Jesus. E Jesus, o Jesus interno, que é o segundo Adão, cresce na intimidade, que é o movimento do autoconhecimento, da transformação moral. Então, aquietam-se os ventos complexos que partem da nossa intimidade. E vão levar tempestades para o próximo. Então, o vento, até o vento complexo que nós vamos exteriorizando, ele vai se transformar numa chuva desagradável, numa tempestade, granizo, geada, veja que coisa interessante, nevasca, simbolizando aí toda a complexidade que nós vamos causando para o próximo. Então, Jesus que aplaca a tempestade é o Jesus que nós vamos erguendo internamente e que vai, então, acerenando-nos de dentro para fora. E o barco, então, que simboliza a arca, que é a casa mental, vai, então, aquietar-se. Nós veremos isso mais à frente, aí, ó, no versículo 4. E a arca repousou. Aquietaram-se as águas, certo? Porque se nós não fizermos esse movimento de aquietarmos as águas, cerrando as fontes do abismo, de dentro para fora, nós vamos receber o impacto das águas de fora para dentro. Dilúvios, inundações, granizo, geadas, nevascas, para que a gente desperte. A gente desperte. Então, o filho do homem, assim como Jonas ficou lá 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, simbolizando aí um movimento complexo de imersão nos planos profundos do subconsciente,
a perda da razão, o filho do homem. O filho do homem é o nosso próprio filho. É o fruto do casamento entre a razão e o sentimento. Adão e Eva na intimidade. A razão e o sentimento. Cujo protótipo é Jesus. Não o Jesus místico, mas o Jesus, comportamento filosófico que nós conseguimos identificar e vamos passar a adotar, imitando, seguindo. Então vai ficar 3 dias e 3 noites, esse filho do homem passa 3 dias e 3 noites na nossa intimidade. Que o 3 é a dinâmica da evolução. Informação, formação, transformação. 3 dias. Simbólicos. No seio da Terra, por quê? Esse movimento, amigos, ele vai ser feito durante a reencarnação. É na reencarnação que nós vamos adotar a informação, partir para a formação e revelar a transformação por meio de pensamentos, palavras, atitudes e ações em meio à humanidade complexa, ainda vivendo o dilúvio no campo da sociedade, no plano da matéria. De acordo? Comentários? E depois que nós fazemos esse tipo de trabalho interno, nos transformando, nós vamos então mergulhar em espírito nas faixas do abismo, de fato, no mundo espiritual, para resgatarmos os espíritos que, porventura, tenham nos seguido ao longo do tempo e ainda estejam nessas faixas. É por isso que nós estamos, por exemplo, fazendo esse mergulho por meio da mediunidade, a nossa reunião prática de espiritismo, que nós buscamos auxiliar os irmãos desencarnados em sofrimento e que nós vamos vendo os médiuns indo a cavernas, outros tendo visões do passado, companheiros do passado se comunicando e recebendo de nós um novo vento. Nós estamos sendo beneficiados pela misericórdia. Jesus, depois que ele partiu, foi da crucificação, ele desceu a essas regiões. Está lá na Epístola de Pedro, Epístola de Pedro, depois vocês podem pesquisar lá, são 2 epístolas. Acho que é o capítulo, segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, 19. Só confirmar com vocês aqui, já que eu citei. Na primeira, 1 Pedro 3, 19. 1 Pedro 3, 19. Que é o trabalho de resgate. Não, Jesus não, porque ele já precisa resgatar, certo? Mas Jesus deu exemplo. Ele precisava ter ido lá? Não, mas ele foi. Por misericórdia, compaixão, piedade. Desceu lá. E nós temos que ir, porque nossos exemplos no passado lançaram muitos irmãos dessa situação. Eles não seguiram. Gostaram do que viram. Então entraram nessas faixas. E nós estamos tendo um acréscimo de misericórdia, recebendo um investimento muito significativo da espiritualidade, nos permitindo fazer esse trabalho de resgate pela mediunidade hoje. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então, Ô, Júlio, diga lá, Luiz. não sei se eu distraí no que você falou, quando você citou Pedro,
1 Pedro 3,19, né? Sim, Foi? 1:3:19. Mas você viu 1:3. o 20? Não, lê o 20 para nós aí. O 20 ele fala o que nós estamos falando aqui, fala assim, ó, o 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, em outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água. Sim. Nós vamos estudar esse número 8 aí. O número 8 simboliza. O 8 deitado simboliza o infinito. Finito. E são 4 casais. Nós vamos Uhum. chegar nesse número aí. Nós vamos chegar aí nesse símbolo. Então, é o que nós estamos estudando aqui, ó. O movimento, preparação da arca. Dentro de uma arca planetária que percorre o espaço numa velocidade. Tá vendo a velocidade? Você sabe qual é a velocidade da Terra de translação e de rotação? Tem uma ideia? Certo. Não, já vi, mas não lembro, não. A rotação da Terra, a Terra faz a velocidade de rotação da Terra é 1.600, quase 1.700 quilômetros por hora. Quase 1.600 quilômetros por hora. Fizemos uma conta aqui, ó. É, é, Peraí, deixa eu ver como é que faz a conta aqui. 24 horas de rotação, né? Eu esqueci como é que faz a conta aqui. Velocidade de. Peraí. 1.660 quilômetros por hora de rotação. Agora, tem a velocidade também de translação. Sabe qual é a velocidade de translação? Porque a Terra faz dois movimentos. Rotação em torno do seu eixo, 1.600 km por hora, porque a circunferência da Terra tem 40.000 quilômetros. 40.000 quilômetros dividido por 12. Não, não é essa conta, não. Não sei como é que faz a conta, não. E a velocidade de translação em torno do Sol é de 107.000 quilômetros por hora, amigos. E o Sol, por sua vez, eles também têm um movimento de translação em torno do centro galáctico, de, se não me engano, 800.000 quilômetros. 800.000. Deixa eu achar aqui, ó. O cara colocou aqui uma conta aqui, em vez dele colocar o número. Qual a velocidade de translação do Sol? É isso mesmo. 871.700 km por hora. E a galáxia está viajando a 2 milhões de quilômetros por hora em direção à Andrômeda. Imaginaram isso? Amigos, o negócio não é fácil, não. Então, você estava falando, ô Luiz, você estava até falando Então, eu estava falando da arca. Então, nós estamos trabalhando a nossa arca interior, emergindo do mundo de expiação e prova, tendo como parâmetro a arca que Jesus já desenvolveu, dentro de uma arca planetária que viaja aí com uma velocidade espantosa pelo espaço. E é com essa
viagem interplanetária aí, que nós hoje interrompemos o assunto. Semana que vem, depois de semana que vem, se nós não nos perdermos aí no espaço, não ficarmos perdidos no espaço, retornamos para continuar o É só, trabalho.